A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos começando mais uma live. Então, peço aos irmãos que reconsiderem quaisquer comentários que não são provenientes da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a sã doutrina, e sobre os acontecimentos, sobre a corrupção, os acontecimentos nos últimos dias, Então essa vai ser a live de hoje, Sã doutrina e a corrupção nos últimos dias. Então a palavra de Deus se encontra em 2 Timóteo capítulo 3. Extrema corrupção nos últimos tempos. Versículo 1 fala: Sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afaste-te, Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Antes também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repóbrios quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Então aqui a gente leu o versículo 3, o capítulo 3, versículo 1 até o 9, Então a gente vai ver algumas características aqui, analisando sempre cada versículo que a gente já leu, No versículo 1 diz: nos últimos dias, tempos trabalhosos, Os últimos dias inclui a era cristã na sua totalidade. Paulo, porém, profetiza pelo Espírito Santo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que essas coisas se tornarão piores à medida que o fim se aproxima. Você vê lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, 1 João capítulo 2, versículo 18. Os últimos dias serão assinalados por um aumento cada vez maior de iniquidade no mundo, um colapso nos padrões morais e a multiplicação de falsos crentes e falsas igrejas dentro do reino de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 11 a 12. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. E aqui está falando também sobre o estudo, o período do anticristo, que já está gravado no canal. Esses tempos serão espiritualmente difíceis e penosos para os verdadeiros servos de Deus. Então aqui a gente já vê que os últimos dias eles terão um aumento cada vez maior da iniquidade no mundo. Isso daí já era para se esperar. Um colapso nos padrões morais, e multiplicação de falsos crentes e falsas igrejas dentro do reino de Deus, Então, o que significa falsa igreja e falso crente? Então, por exemplo, hoje em dia nós já temos alguns falsos crentes e algumas falsas igrejas. Como assim, Pedro? São igrejas que violam a própria palavra de Deus, com falsa interpretação da Bíblia. Por exemplo, que Deus errou ele, eu não entendo isso, Que ele fala assim: não, eu nasci homem, mas Deus me errou e eu sou um homem, uma mulher no corpo de homem. Aí ele vira pastor, Mas que os outros chamam ele de pastor. Ele é homem, nasceu homem, mas ele é pastor, Então já tem esse tipo de coisa já, meu irmão. Então isso daqui não é algo assim de surpreender,
Então, acredito eu que nesses últimos dias, as pessoas sempre estão associando a 40, 60, até 100 anos à frente. Mas, meus irmãos, isso daqui, para surpresa de muitos, eu acredito que é o dia de hoje. É o dia que a gente está vivendo. É o dia que a gente está vivendo, porque quando a gente lê isso daqui, a gente não vê surpresa nisso, mas aqueles homens antigamente falavam como se fosse algo, sabe, alguma surpresa no futuro, né? A gente lê isso na maior coisa mais comum que tem, sabe? Parece que a gente, sabe, a gente vive isso todo dia, a gente vê isso todo dia. Então esses falsos crentes, né, e essas falsas igrejas se multiplicam e passam, né, como se fosse uma cópia da igreja remanescente fiel, mas é uma cópia bem paraguaia, né? Por quê? Porque eles falam que a igreja remanescente fiel em Israel, que é aquela igreja que prega a remissão de pecados, eles não pregam o verdadeiro evangelho, porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Então eles querem o quê? Eles querem ser salvos, mas não querem abrir mão daquele pecado deles, porque eles não enxergam aquilo como um pecado. Isso é uma característica 100% do ser humano que morreu espiritualmente, né? Como a gente já viu em outras lives. Porque, claramente, a gente vê que é necessário a pessoa se voltar em arrependimento sincero. Quando a pessoa não quer se voltar em arrependimento sincero, mesmo a palavra de Deus está escrito o pecado, e a pessoa não reconhece que aquilo é um pecado, é a distorção de valores, né? É o que a palavra de Deus diz, que quando a gente cega o nosso coração, a gente tem um senso de justiça obsoleto, um senso de justiça equivocado, né? Porque aquele que medita na palavra de Deus tem o Espírito Santo, né? Tem a chama do Espírito Santo, tem a vida do Espírito Santo queimando dentro dele, ele ouve as orientações do Espírito Santo, meditando na palavra de Deus. Então é uma justiça muito completa, né? E verdadeira. Agora, aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, se ele for abrir a Bíblia e ele for ver, até para ele ler a Bíblia já é uma dificuldade, porque ele não consegue ver, interpretar a palavra de Deus da forma verídica. Então ele fica tendo, como eu posso ver, como falar, interpretação equivocada. Por exemplo, Pedro, mas Deus ele não faz acepção de pessoa, então não tem por que uma pessoa que está lá no pecado lá se arrepender do pecado, porque Deus vai aceitar ele do jeito que ele está. Onde está escrito isso, né? Então não é bem assim, né? Por quê? Porque a gente tem que se apartar do pecado, a gente tem que resistir ao pecado, a gente tem que se voltar em arrependimento sincero. Então isso daí é uma consciência já, né, dessas falsas igrejas, daqueles que já estão mortos espiritualmente, né? Ou seja, não possui o Espírito Santo de Deus mais dentro de si mesmo, para poder orientar eles, né? Porque se o Espírito Santo de Deus tivesse dentro deles, eles sabiam que eles estariam em pecado e voltariam ao arrependimento sincero. Como não tem, eles continuam no pecado. Paulo faz essa advertência a fim de reanimar os obreiros que, com suas igrejas, permanecerem leais a Cristo. É a sua revelação. A plena bênção da salvação em Cristo e o poderoso derramamento do Espírito Santo continuarão à disposição dos que permanecem leais à fé e à prática dos ensinos do Novo Testamento. A apostasia na igreja redundará em mais graça e poder para os que se mantiverem firmes na fé original que foi entregue aos santos. Atos capítulo 4, versículo 33. Romanos capítulo 5, versículo 20. Então, se você quer saber mais sobre essa fé original, né? Eu já gravei um vídeo aí no canal, né? Eu só não me recordo qual é o título do vídeo. Eu acho que é a missão original da igreja. Eu acho que é alguma coisa relacionada a isso. Então, aquilo ali que é a igreja remanescente fiel em Israel, que obedece aquilo que a gente falou na live anterior, né? Tá escrito, já tá gravada lá. Então, é basicamente isso, né? A apostasia na igreja redundará em mais graça e poder para os que mantiverem firmes na fé original. Tem que ser na fé original, né? Tem que ser na fé original. Pedro, qual que é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho é que gere frutos de arrependimento. Entendeu? Gere frutos de arrependimento.
Então, se você está na igreja onde o pastor todo dia está pecando que alguma coisa é pecado e está meditando nos mandamentos, está tudo juiz de Deus, está falando que aquilo lá é errado, é certo, e o outro fala que o pecado é errado e fala sobre aquilo que é errado. Então, basicamente, isso é remissão de pecados. Agora, quando você está na igreja, que você só ouve prosperidade, bênção, bonança, milagre, cura, e você não ouve nenhuma pregação sobre remissão de pecados, reino dos céus e sobre a fé, já é algo a questionar se realmente eles estão na fé original, né? Versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, por aí vai. Haverá amantes de si mesmo, né? Versículo 2, capítulo 3. Paulo apresenta uma lista de pecados que tem suas raízes no amor próprio, né? Já ouviu falar aí de alguns estudiosos aí, psicólogos, né? Coach motivacional, né? O que eles falam? Você tem que se amar mais, né? Olha a lista de pecados que Paulo falou aqui, a pessoa que fala que tem amor próprio. Quer que eu falo? Vou falar aqui, ó. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te. Pois é. Obrigado ao irmão aí que enviou a rosa. Então, meus irmãos, isso daqui é a consequência do homem que ama a si mesmo, né? Então, aqui está falando, Paulo apresenta uma lista de pecados que tem suas raízes no amor próprio. Alguns hoje ensinam que a falta do amor a si mesmo, né, amor próprio, é a raiz do pecado. A revelação bíblica ensina o contrário, né? Então, irmão, amar a si próprio aqui está falando aqui, ó. Alguns hoje ensinam que a falta do amor a si mesmo, né, é a raiz do pecado. A revelação bíblica que ensina o contrário, né? Que na verdade o amor próprio é a raiz do pecado, né? Amor a si próprio, né? Amando a si próprio, você ama o quê? Você ama a sua carne, amando a si próprio, né? Então você tem que amar o padrão de santidade da palavra de Deus, né? Se você ama a Deus, o que você faz? Você obedece. Livro de João. Quem ama Jesus faz o quê? Obedece. Resiste o pecado, crucifica a sua carne. Todos esses pecados que são aqui são pecados carnais. Posso dizer até a vocês que o crente carnal, ele tem mais de um desses pecados aqui, tá? Mais de um desses pecados aqui que vocês viram. Homens amantes de si mesmo. Pode ter certeza que tem muito crente carnal que ele tem essas características aqui que a gente leu, de todos esses pecados que a gente leu. Tenho certeza absoluta que pelo menos 3 ou 4, até todos que a gente leu, o crente carnal tem. Que não renuncia a sua carne e ele ama a si próprio, né? Versículo 3 diz, sem afeto natural. Nos últimos dias, o crente deve estar disposto a enfrentar um volume esmagador de impiedade, né? O apóstolo profetiza que Satanás promoverá uma grande destruição na família, né? Os filhos serão desobedientes a pais e mães, você nota no versículo 2, e os homens e mulheres não terão afeto natural, né? Isso daqui já está acontecendo, meu irmão. O homem e a mulher não está tendo afeto natural. Por quê? Porque você vê que, principalmente o homem e a mulher, eles estão indo além da palavra de Deus. Então eles estão buscando conceitos humanistas de como o homem e a mulher devem se comportar. Na cabeça deles, eles acham que, alguns acham que a mulher está muito autoritária e o homem ele é vitimizado por causa dessas mulheres. Outros acham que os homens são muito machistas, né? E muitas mulheres estão sofrendo por causa dele. Então são conceitos humanistas, né? Ah, mas isso não é verdade? Olha, até pode ter algum caso ou outro, né? Mas a gente tem que analisar essas coisas segundo a palavra de Deus e não segundo a movimentos e grupinhos que estão realizando por aí afora, né? Por exemplo,
Corpo e Minhas Regras, tem muita mulher cristã que tá entrando nessa aí. Vocês sabem que a ação serial killer de bebezinhos, né? Pois é. Então, fuja de grupinho social, meu irmão. O grupo social que você tem que entrar é a palavra de Deus. Pessoas são servos de Deus da sua igreja, senta em roda, começa a ler a Bíblia, começa a discutir a interpretação da palavra. Isso é a única coisa que nós precisamos. A palavra de Deus, ela não precisa de conceitos humanistas para poder somar, não. Ela já é totalmente completa. Ela não precisa de nada para somar, nem Aristóteles, Patrão, sei lá, Nicolas Tesla. Não precisa de nada disso, irmão. Precisa de filosofia humanista nenhuma. Então, a palavra de Deus diz, né, que esses homens, os homens e as mulheres não terão afeto natural, já está acontecendo. Essa expressão pode ser traduzida sem afeição à família também, né? Refere-se ao desaparecimento dos sentimentos de ternura e amor naturais. Falta esta demonstrada por uma mãe que rejeita os filhos, né? Ou mata seu bebê. Aí, né, a gente entra aí na questão da serial killer de bebezinhos, né? Então tá. Ou mata seu bebê por um pai que abandona a família, ou os filhos que negligenciam os devidos cuidados para com os pais idosos, né? Lucas capítulo 1, versículo 17. Ou seja, não cuida dos pais idosos. A gente vê, né, uma mãe tendo mais de 10 filhos, né? Antigamente a mulher tinha muitos filhos. E nenhum desses 10 filhos, quando ela fica idosa, tem a coragem de cuidar dela, né? Pois é. É bem assim. Os homens e mulheres passarão a amar idolatradamente o dinheiro e os prazeres, e estarão sempre em busca disso para a satisfação de seus desejos egoístas. Ser pai ou mãe, com suas responsabilidades e encargos e amor sacrificial na criação de filhos, já não será considerado missão nobre, nem dignificante. Pais amorosos darão lugar cada vez mais a pais egoístas e desumanos, que abandonarão seus filhos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 ao 4. Salmos 113, versículo 9. Provérbios capítulo 17, versículo 6. E Tito capítulo 2, versículo 4 a versículo 5. Se os pais cristãos quiserem preservar suas famílias nos tempos difíceis dos últimos dias, devem hoje protegê-las contra as práticas infames da sociedade em que vive. Atos capítulo 20, versículo 28 até o versículo 30. João capítulo 21, versículo 15 a 17. Eu até gravei sobre algumas práticas infames, né? Infames é que eu considero o mundanismo, né? Ele entra muito na questão do mundanismo e da idolatria, né? Então, conceitos mundanos, eu gravei lá. Idolatria e mundanismo, parte 1, parte 2, parte 3, está lá no canal. Então, a família tem que, para poder... Aqui também está citando, né, o estudo da separação espiritual do crente. Está gravado lá no canal. Então, se você quiser separar, né, fazer o que? A gente vai ter que separar dos costumes sórdidos do mundo, né, e evitar que os ímpios influenciem os filhos, né, nossos filhos. Como diz Atos capítulo 2, versículo 4, Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 2. É como eu disse, né? Socializar com o mundo é mesmo que pecar contra Deus, né? Já disse isso antes, não disse? Socializar com o mundo é mesmo que pecar contra Deus. Então, meus irmãos, nós temos que separar dessas coisas, né? Separar nossa família dessas coisas, do costume sórdido do mundo, né? E evitar que os ímpios influenciem os filhos, porque... Você já viu aquele ditado antigo? Uma maçã podre contamina todas as outras, né? Os pais precisam aceitar o plano de Deus para a família, como diz Efésios capítulo 5, versículo 21 até versículo 25. E também eu já gravei um vídeo, né? Pais e filhos, está no canal lá. E não proceder como os ímpios, né? Levítico capítulo 18, versículo 3 e 5. Efésios capítulo 4, 17. Eles e suas famílias realmente precisarão ser como forasteiros e peregrinos na terra.
Hebreus capítulo 11, versículo 13 a 16. Então, meu irmão, vai ser extremamente difícil. Vai ser. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu li isso daqui, vocês ficaram surpresos com isso? Vocês veem isso como novidade? Eu não vejo. Eu não vejo essas coisas como novidade, né? Tudo isso já está acontecendo. Tudo isso já está acontecendo, né? São homens e mulheres, eles começarão a passar a amar o dinheiro e os prazeres do mundo, né? Estarão sempre em busca da satisfação de seus desejos egoístas, né? Eles não querem mais ter a responsabilidade de pai ou de mãe, né? Eles vão ver esse amor sacrificial de criar seus filhos. Ele já não vai considerar mais uma missão nobre, né? E dignificante. Então, pais amorosos cada vez menos vão dar lugar, né? Cada vez menos eles vão sumir e vão se tornar pais egoístas, né? Desumanos que abandonarão até os seus filhos, né? Pois é. E mulheres também que aqui fala, essa falta de afeição à família que algumas mulheres têm, o que vai acontecer? Refere-se ao desaparecimento dos sentimentos de ternura e amor naturais, né? Falta esta demonstrada por uma mãe que rejeita os filhos, né? Ou mata seu bebê. Por um pai que abandona a família, ou os filhos que negligenciam os devidos cuidados para com seus pais idosos, né? Ou seja, aqui a gente já viu o cuidado dos filhos aos pais idosos, né? É uma responsabilidade dos filhos, né? Cuidar dos idosos, da sua família. Coisa hoje em dia difícil, muito difícil. Você vê um jovem cuidando de um pai idoso, tá? Se você vê, você levanta as duas mãos para o céu e dá um glória a Deus bem alto. Muito difícil. Então são mães desnaturadas, né? Que são capazes de abortar seus filhos, colocar eles dentro de uma sacola de lixo, jogar eles numa caçamba. Na primeira caçamba, arranca, já joga como se fosse uma fralda suja, como, né? Sem descarte, sem emoção nenhuma, né? Então, irmão, se uma pessoa é capaz de fazer isso por uma criança que não fez mal nenhum para ela, imagina o que ele é capaz de fazer por uma pessoa que cruzar o seu caminho e provocar o ódio, né? Só Deus para ter misericórdia. Então aqui, meus irmãos, a gente está falando sobre os dias atuais, né? Ah, Pedro, mas pode ficar pior que isso? Com certeza pode, né? Com certeza pode. Então, essas características que a gente está vendo hoje em dia aí, né? No versículo 5 diz, tendo aparência de piedade. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te. Paulo se refere aqui que dizem ser crentes, né? Aqueles que dizem ser crentes e aparentam santidade, porém não demonstram que foram libertos por Deus do pecado, do egoísmo e da imoralidade. Tais pessoas toleram a imoralidade nas suas igrejas, e ensinam que é possível praticar os pecados citados nos versículos 2 e 4 e ao mesmo tempo serem crentes. Olha que maravilha! Meu Deus do céu! 2 Pedro capítulo 2, versículo 12 e 19. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Então isso daqui, meus irmãos, é a falta da remissão de pecados, né? Eles ensinam que eles podem ser praticantes desses pecados, né? Que tá tranquilo. Tá tranquilo em ser participante desses pecados. E ao mesmo tempo ser chamado de crente, né? É o que mais a gente vê. Isso daqui é o evangelho de fácil aceitação. O que é o evangelho de fácil aceitação? A pessoa, ela não prega contra o pecado. A pessoa prega que Deus vai aceitar ele com o pecado que ele está. Aonde está escrito na Bíblia isso? Né? Porque a palavra de Deus diz que é o meu pecado que me afasta de Deus. Não é verdade? Se o meu pecado me afasta de Deus, o que é necessário para a gente aproximar de Deus? Renunciar a nós mesmos, né? Renunciar nossa carne, né? Voltar a Deus em arrependimento sincero. Então, meus irmãos, o famoso evangelho de fácil aceitação, né?
a igrejinha mundana, né? Criam esses crentes carnais, né? Crentes carnais que eles aparentam ter até uma santidade, porém eles não demonstram que foram libertos, né, por Deus, nem do pecado, nem do egoísmo e da imoralidade, né? Tais pessoas toleram a imoralidade nas suas igrejas e ensinam que é possível praticar os pecados citados nos versículos 2 e 4 e ao mesmo tempo serem crentes. Olha só. Então é muito fácil ser salvo na cabeça deles, né? Por quê? Porque eles aceitam Jesus e continuam da mesma forma, eles não mudam nada, eles não renunciam a nada, né? Que evangelho de fácil aceitação, de igreja de porta larga, muito crente está indo com a Bíblia debaixo aqui, ó, do braço pro quinto dos infernos. Verdade seja dita, tá? Verdade seja dita. Versículo 8. Resistem à verdade. Uma das coisas que identifica o falso mestre na igreja é a sua oposição às verdades bíblicas do Evangelho, ou sua indiferença para com elas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. De vez em quando vem um aqui comentar a respeito disso, né? Mesmo eu dando capítulo e versículo, ele é indiferente e ele não aceita, né? Eu nem gasto a minha saliva, irmão. Eu nem gasto a minha saliva, porque aqui tá falando, né? O falso mestre, né? Uma das coisas que identifica o falso mestre na igreja é a oposição à verdade bíblica do evangelho ou indiferença para com elas, né? Então, é o livre-arbítrio, meu irmão. Nós, como pregadores, a gente não pode se calar, né? A gente tem que sempre pregar a verdade e as consequências do pecado doa quem doer. Se vão se arrepender, amém. Se não vão se arrepender, amém também. Livre-arbítrio, né? Aí depois que morrer e ver uma criatura negra com 2 metros de altura, com um monte de garras negras, com presas horríveis, com o olho parece uma tocha, horrível, mais de 2 metros de altura, agarrando a sua alma e levar para o quinto dos infernos, aí você clama misericórdia para Deus. Vamos ver se ele vai ouvir? Versículo 12. Todos os que piamente querem viver padecerão perseguições, né? Então aqui já está lá no versículo 12, né? Eu vou ler aqui é porque a gente leu só até o versículo 9, né? Então vamos continuar aqui. Exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Olha só. Então aqui a gente já vai falar sobre a sã doutrina. Você já ouviu falar o que é a sã doutrina? Se não ouviu, vai aprender hoje. Então vamos lá. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada e proveitosa, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído, para toda boa obra. Glória a Deus, aleluia. Palavra linda. Linda palavra de Deus. Então vamos começar aqui analisando o versículo 12, né? Todos os que piamente querem viver padecerão perseguições. A perseguição, de uma ou de outra forma, é inevitável para quem deseja viver uma vida piedosa em Cristo, né? E aqui a gente vê Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12, fala sobre isso. Atos capítulo 14, versículo 22. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Mateus capítulo 5, versículo 10. Então, meus irmãos,
Geralmente o evangelho de fácil aceitação, ele fala a respeito, não fala muito a respeito disso, né? Sobre essa perseguição, né? Que o crente sofre, mesmo levando uma vida justa para com Deus, né? Obedecendo a palavra de Deus, mesmo sendo justo perante Deus, né? Obedecendo a palavra de Deus, resistindo ao pecado, crucificando a sua carne, né? Renunciando ao mundanismo e às práticas pecaminosas, voltando a Deus sempre arrependimento sincero. Mesmo assim, ele pode sofrer perseguições. Então, geralmente o evangelho de fácil aceitação, que a gente começou lendo lá atrás, ninguém prega sobre essas perseguições, não. Não, eles pregam que se você aceitar Jesus, parece que você vai ganhar na loteria, né? Porque é bens materiais a pregação deles. Você entra no culto, do começo até o final. É milagre, bens materiais, né? Você vai dar 20, que Deus vai devolver 40. Eu quero ver se isso vai salvar alguém. Eu quero ver se tem como isso salvar alguém. Não tem como. Porque o que salva é a palavra de Deus, é a pregação de remissão de pecado. Tem que gerar fruto de arrependimento. Não está arrependido pelo pecado? Vai para o quinto dos infernos. É a palavra de Deus. Entendeu? Não tem arrependimento pelo pecado? Vai para o inferno. E verdade é essa. Tem que falar mesmo. A lealdade a Cristo, a sua verdade e aos seus padrões justos de vida envolve uma resolução constante de não deturpar a nossa fé, nem ceder às inúmeras vozes que apelam ao crente a conformar-se com o mundo e deixar de lado a verdade bíblica. Por causa dos seus padrões religiosos, os fiéis serão privados de privilégios e vantagens e serão ridicularizados. Terão grande tristeza ao verem o cristianismo bíblico rejeitado pela maioria. Já está acontecendo tudo isso, né? Tudo isso já está acontecendo e eu não estou surpreso. Devemos todos perguntar a nós mesmos: já sofri perseguição por causa da minha firme resolução de viver segundo a vontade de Deus? E aí, meu irmão, que está ouvindo essa live, você já sofreu? Ou minha falta de sofrimento é um sinal de que não tenho posição firme para a justiça pela qual Cristo morreu? Rapaz, que pesado, hein? Duas perguntas pesadas. Pesadas não, né? Forte. Então aqui está falando, né, que basicamente que aquele que decide uma vida firme, né, tomar uma posição firme sobre a resolução de viver segundo a vontade de Deus, ele vai ser perseguido. Agora, a falta desse sofrimento, né, dessa perseguição, ela não é um sinal muito bom, né? Ela não é um sinal muito bom, né? Tanto que Cristo falou isso, né? Cristo falou isso, porque no mundo tereis o quê? Aflições, né? Agora, se Cristo foi perseguido, aqueles que seguem a Cristo também não serão perseguidos? Então, meu irmão, o amor das pessoas do mundo por um determinado indivíduo cristão, será que é bom? A gente não tem que ser amado, né? Por quê? Por que a gente não tem que ser amado? Por mais que a gente é um povo pacífico, a gente não quer briga com ninguém, a gente tem que entender o seguinte: mesmo a gente não querendo briga com ninguém, mesmo a gente obedecendo a palavra de Deus, cuidando da nossa vida, sempre vai ter alguém com raiva da gente, ira contra a gente, vai se levantar com ele. Por quê? Meu irmão, é a palavra de Deus, onde a luz não há treva. Se você está agradando a Deus, você está mexendo com o outro lado, tá entendendo? Tá entendendo? Se eu tô aqui pregando aqui, dando esse estudo, você acha que o outro lado tá gostando? Você acha que a treva tá gostando? É lógico que não. Agora, o cristão querer socializar com a treva, querer ser amiguinho da treva, isso é ridículo. Ridículo. Você vai ser amigo da treva quando você sair da presença de Deus. Se você se tornar amigo da treva, então você tá na cara que você já saiu do propósito de Deus, né? Tem que tomar cuidado com isso daí, né? Ah, Pedro, mas e a misericórdia? E amar os inimigos? Amém. Tá escrito na Bíblia, já gravei vídeos no canal a respeito disso, né? Mas essa bússola espiritual, né? Que bússola espiritual é essa, Pedro? O mundo geralmente ele odeia o cristão, né?
odeia e ele é perseguido pelo mundo. Por quê? Porque é onde a luz não há treva. A luz sempre persegue a treva. Sempre gera luta, né? Enfim, Jesus foi perseguido e os seguidores dele também foram perseguidos. E a gente vai ser diferente? Lógico que não. Então, meu irmão, tá fazendo a vontade de Deus? Deus está se agradando? Está se agradando de você e fazendo a obra de Deus? Prepara a perseguição, prepara para as pedradas. Mas entenda uma coisa. Seja como o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo considera um grande bem-aventurado por sofrer pelo evangelho, né? Então considere isso, não tem um privilégio maior do que sofrer pelo evangelho, porque aí nós sabemos que nós estamos na presença do Senhor Jeová. Versículo 16. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aqui diz: uma exposição sobre a inspiração e a autoridade das escrituras acha-se no estudo a inspiração e a autoridade das escrituras. Já gravei no canal, né? Já gravei no canal, então não vou entrar muito em detalhes sobre esse estudo. Vamos falar agora sobre a sã doutrina, né? O que é a sã doutrina? Capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Versículo 3 primeiro. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha aí. Então aqui a gente vai falar sobre isso, né? Não sofrerão a sã doutrina. No decurso da história da igreja, sempre houve aqueles que não amam a sã doutrina. À medida que o fim se aproxima, a situação nesse sentido torna-se a pior, né? Como diz 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, né? Não sofrerão a sã doutrina? Muitos professarão ser cristãos, frequentarão as igrejas e mostrarão que servem a Deus, mas não aceitarão a fé apostólica, original do Novo Testamento, nem as exigências bíblicas, ordenando que o crente separe-se da injustiça. Não é verdade isso. Isso daqui é a coisa mais verdadeira que eu já li na minha vida. Romanos capítulo 1, versículo 16. Hoje em dia, eles alegam que o crente não precisa separar da injustiça, né? Eles são omissos ao pecado. Eles não querem pregar quanto à remissão de pecados, porque ele fala que é só a pessoa pedir perdão e está tudo certo. Enquanto isso, eles aceitam, né, esses padrões pecaminosos entrando dentro da igreja. Então você vê muita vaidade, muita sensualidade, dessas coisas entrando para dentro da igreja. E não deveria acontecer isso, né? Porque a separação espiritual do crente é necessária. Já gravei um estudo sobre isso. A separação espiritual do crente. Então, meu irmão, se não tem separação, se você já bate o olho assim, você não vê diferença desse cristão para o mundo, alguma coisa está errada aí, tá faltando renúncia nisso aí, tá? Tá faltando renúncia. Ah, Pedro, a pessoa batizou ontem. Pregar. Tem que ir lá pregar para a pessoa que aceitou Jesus ontem, falar, isso daqui é certo, isso daqui é errado, tá? Se você quiser obedecer a Deus, isso daqui que você tem que fazer. Se você quiser, esses pecados vão gerar morte espiritual, esses pecados vão gerar esfriamento espiritual. Então você explica o que é esfriamento espiritual, o que é crente carnal, o que é morte espiritual, né? Explica para a pessoa, né? O que faz o esfriamento espiritual, o que faz a pessoa parar de ouvir as orientações do Espírito Santo, né? E consequentemente, se não voltar a Deus em arrependimento sincero, né? A pessoa continuar a ser um omisso do pecado, não separando da injustiça, né? E nem das práticas pecaminosas. Consequentemente, o Espírito Santo de Deus vai parar de falar e o fogo do Espírito Santo de Deus vai apagar, né? Conforme diz o livro de Efésios capítulo 4, versículo 30. 1 Tessalonicenses, não extingais o Espírito. Tome cuidado para não entristecer o Espírito no qual for selado para o dia da redenção. Desviarão os ouvidos da verdade. O que mais acontece? A autêntica pregação bíblica de um homem de Deus não mais será aceita por muitas igrejas. Os desviados da verdade desejarão sermões que apresentam o evangelho menos exigente,
né? Ou seja, esse evangelho menos exigente, qual que é? Cura, milagre, prosperidade, bens materiais. É tudo que o crente carnal deseja hoje em dia. Ele não tá nem aí pro reino do céu, ele quer saber de curtir a vida dele, entendeu? Curtir a vida dele, entre aspas, né? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5, Tito capítulo 1, versículo 14. Já não aceitarão trechos da palavra de Deus que tratam de arrependimento. Olha o que eu falei. Olha o Espírito Santo de Deus aí, ó. Nem sabia que eu ia ler isso, hein? Ó, presta atenção. Já não aceitarão trechos da palavra de Deus que tratam de arrependimento, pecado, perdição, necessidade da santidade e de separação do mundo. Meu Deus, como é lindo Jeová. Então, meu irmão, é o que mais acontece. Você chega hoje em dia na igreja mundana, sabe? Ah, Pedro, eu conheço uma igreja mundana. Experimenta lá pregar isso aqui para você ver. Prega lá o arrependimento, o pecado, a perdição, necessidade da santidade, separação do mundo. Entra lá no livro de Mateus, prega também sobre adultério para você ver. Perigoso você sair de lá à base da cacetada. É igual bater numa caixa de marimbondo. Já bateu? É igual bater na caixa de marimbondo. Vem tudo voando para cima de você. Amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, né? Ou seja, se na igreja que ele vai, que o crente carnal vai, ele tem um homem de Deus lá que está pregando arrependimento, pecado, quanto pecado que é necessário arrependimento sincero, perdição, necessidade da santidade, a separação do mundo, né? Que é tudo isso a gente pode generalizar como a remissão de pecados, né? A remissão de pecados engloba tudo isso. O que ele vai fazer? Ele vai chegar lá na igreja que é a remanescente fiel em Israel, que prega remissão de pecados, vai ficar extremamente ferido com aquilo, não vai querer se arrepender. Aí o que ele vai fazer? Vai procurar a porta larga. O que é a porta larga? Igreja mundana, né? Que lá ele vai encontrar essa situação aqui, ó. Essa situação aqui que ele vai encontrar, quer ver? Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, né? Ou seja, em vez deles submeter a palavra de Deus, sabe? É igual o vento. O vento, quando bate no trigo, ele faz assim, ó. Ele ergue, eis-me aqui. O cristão carnal, não. Se você chega para o cristão carnal, o crente carnal, e prega a remissão de pecados, até ele pode se voltar a arrependimento sincero, mas na grande maioria das vezes ele vai se irar. Vai se irar com isso. Então, essas pessoas, esses crentes carnal, eles não querem saber de arrependimento, né? A verdade é essa, né? Por mais que está escrito lá no livro de João, quem ama obedece, quem ama Jesus, né? Obedece. Aquele que ama obedece. Mas ele não quer saber de obedecer, não. Eles não querem saber de renunciar. Eles não querem saber de ser uma nova criatura. Eles querem viver, aceitou Jesus, mas querem fazer o hábito lá da velha criatura, né? E quer trazer para dentro da igreja ainda. Então eles vão procurar pessoas que aceitem eles, né? Pessoas que aceitem eles e que falem o que eles querem ouvir, né? E vão procurar igrejas que fazem isso. E tem muitas igrejas que já estão assim, né? Que são, no caso, as igrejas mundanas. E esses falsos crentes não quererão pastores segundo os padrões da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 10. Mas buscarão os que toleram seus desejos egoístas e mundanos. E escolherão pregadores com dons de oratória, com a habilidade de divertir o povo e com uma mensagem que lhes assegure que é possível ser crente e continuar vivendo segundo a carne. Romanos capítulo 8, versículo 4 até o versículo 13, 2 Pedro capítulo 2. Então eles vão falar o que para ele? Você pode ser crente, você pode fazer tudo que a sua carne quer, tudo bem, né? Eles vão falar isso, né? Então, meus irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Essas pessoas aqui, né, que a palavra de Deus está se referindo, os crentes carnais e a igreja mundana, eles não estão dispostos a ser submissos à palavra de Deus, né? Porque eles querem continuar vivendo segundo a sua carne, né? E não mudar a sua vida, né? O evangelho é o que? Gera fruto de arrependimento, né? O evangelho é mudança de vida, né? Ele vai mudar o meu interior
que refletirá no meu exterior. Então, basicamente é isso. Então, esses crentes aqui são crentes carnal, não tem nem o que dizer mais sobre isso. Então, eles estão aqui falando que eles não aceitarão mais esses pregadores, sabe, esses pregadores assim, estilo João Batista? Aquilo ali que é pregador, meu irmão. Eu boto a minha mão no fogo por ele. João Batista pregava a remissão de pecados. Arrependei-vos, arrependei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Fariseus, né? Raça de víbora, nem quente nem fria. Aí ele chega para aquele homem lá poderoso, aponta o dedo na cara daquele homem, mesmo sabendo que poderia perder até a cabeça e a vida. Aponta o dedo na cara daquele homem e diz: você está em adultério. Quem tem coragem de fazer isso hoje em dia? Aquilo ali que é pregador, meu irmão. Pregador do evangelho é o que prega a remissão de pecado. Ah, Pedro, mas e o pregador da prosperidade? Do bem material, que fala que eu vou aceitar Jesus, eu vou ficar milionário, só fala sobre riqueza, prosperidade. Isso daí é coach motivacional. Não é pregador não, é coach motivacional. Coach motivacional, ele só se preocupa em motivar você, né? Ele só quer te motivar. Então ele só quer motivar. Só que entre aquilo que a gente quer ouvir e entre aquilo que Deus quer falar, às vezes é um abismo de diferença. A gente tem que se colocar em submissão e humildade perante aquilo que o Senhor quer falar e aceitar a palavra dele, tá? Porque nem sempre aquilo que a gente quer de Deus, ouvir de Deus, é aquilo que Deus vai falar com a gente. Às vezes a gente quer ouvir uma palavra de vitória e vai te dar palavra de correção. Às vezes você quer ouvir palavra de prosperidade e vai te dar palavra que você tem que sair de algum pecado, condenável à morte espiritual. Então você vai ter que ter um coração humilde para poder aceitar a correção dele. Ou virar um filho rebelde. No caso, você será um crente carnal, conforme o que a gente já leu aqui, né? Se você não aceitar a correção, se condiz com a verdade, a palavra de Deus. Porque o evangelho é para libertar as pessoas do pecado, não é para deixar ninguém milionário e rico, não. O Espírito Santo adverte todos que permanecem fiéis a Deus e se submetem à sua palavra, que lhes aguardam perseguição. Lhes aguardam perseguição e sofrimento, por amor à justiça. Mateus capítulo 5, versículo 10 e 12. Além disso, devem separar-se das pessoas, das igrejas e das instituições que negam o poder de Deus para a salvação e que pregam o evangelho modificado. Gálatas capítulo 1, versículo 9, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, versículo 2, e 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, Apocalipse capítulo 2, versículo 24. Devemos sempre ser leais ao evangelho do Novo Testamento e aos fiéis ministros de Deus, que o proclamam, assim poderemos ter certeza de estreita comunhão com Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e 22. E de tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 19 e versículo 20, né? Então aqui vocês ouviram, né? Ouviram a verdadeira palavra de Deus, né? Pois é, né, meus irmãos? Infelizmente, muitos ministérios aí já desviou da missão original da igreja, né? Só estão agarrados no mundo. Estão com a cabeça no mundo, né? Eles não estão pensando em salvar as pessoas e libertar do pecado, não. Eles estão pensando apenas em usar a Bíblia para ganhar dinheiro. É isso que eles estão pensando. Mas naquele grande dia o Senhor dará a cada um segundo as suas obras. Quer seja boa, quer seja má. Não é a verdade, meus irmãos? Capítulo 4, versículo 4. Vamos lá. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às suas fábulas. A palavra de Deus deve ser nosso supremo guia quanto à verdade e norma de vida. Devemos ter a palavra de Deus dada pelo Espírito Santo como nosso guia único e suficiente no julgamento daquilo que cremos e fazemos. A tendência de certas igrejas de formular doutrinas, práticas ou novas verdades partindo de experiências subjetivas de milagres, do sucesso, dos alvos centrados nos homens, sem sólida autenticidade bíblica, será um dos meios principais de Satanás semear engano durante a apostasia nos últimos dias, né? Então, meus irmãos,
Então, meus irmãos, basicamente é isso, né? Mateus capítulo 24, versículo 5, versículo 11. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. E aqui está citando o estudo, a grande tribulação. Então aqui está falando que a palavra de Deus é o nosso guia supremo, né? Nosso guia supremo. E a gente deve ler, nós devemos ter a palavra de Deus, né? Sempre ministrada pelo Espírito Santo de Deus, né? Porque ele é o nosso único guia, né? Suficiente no julgamento daquilo que cremos e fazemos. Agora aqui está falando que tem essa tendência, né? Existe uma tendência de certas igrejas de reformular, né? De formular doutrinas, práticas ou novas verdades, partindo de experiências subjetivas, de milagres, do sucesso, dos alvos, centrado nos homens, né? Ou seja, a igreja deveria estar centrada em Deus. Agora já essa daqui que está citando aqui já está centrada nos homens, né? Pois é. Então eles não têm nenhuma sólida, né? São sem sólida autenticidade bíblica. Ou seja, você vê esses movimentos exuberantes dessas igrejas por aí afora e busca na Bíblia. Você tem fundamento bíblico para isso. Ah, Pedro, tem lá um pacto que a pessoa tem que fazer não sei o que, tem lá uma certa coisa lá dentro da igreja lá, um certo, como eu posso dizer, sacrifício. Busca na Bíblia, tá? Tem autenticidade bíblica sobre isso? Não tem, Pedro. Então não é de Deus. Não é de Deus. Tem que estar na Bíblia. Não está na Bíblia, não é de Deus. Ou não é de Deus, né? Ou é melhor não fazer. Se não tá na Bíblia, é melhor não fazer. Tá, então aqui está falando que não tem sólida autenticidade bíblica, né? Será um dos maiores meios principais de Satanás semear engano, né? Durante a apostasia. Já estamos também na apostasia, né? Com certeza já tem alguma apostasia generalizada por aí. Ela entra através do mundanismo. A apostasia e o mundanismo é a mãozinha dada um com o outro. Então tá, no capítulo 4, versículo 7, já fala sobre o apóstolo Paulo, né? Aqui diz, Paulo prevê sua morte. Paulo provê a sua morte, diz a Timóteo que venha ter com ele. Descreve-lhe acerca de diversas pessoas e manda saudações finais, né? Então vamos ler, né? Versículo 7 diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então diz assim: ao passar em revista a sua vida dedicada a Deus, Paulo reconhece agora que a sua morte é iminente. Você nota no versículo 6. Ele descreve sua vida cristã nos seguintes termos. Primeiro, considerar a vida cristã como um bom combate, né? Ela é a única luta que vale a pena, né? Lutou contra Satanás, como diz Efésios capítulo 6, versículo 12, contra os erros religiosos dos judeus e dos pagãos, como diz Romanos capítulo 1, versículo 21 ao 32, e Gálatas capítulo 5, 19 e 21. Contra o judaísmo, Atos capítulo 14, versículo 19, capítulo 20, versículo 19, e Gálatas capítulo 5, versículo 1 ao 6. Contra o antinomismo e a imoralidade na igreja. Romanos capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 20 e versículo 21. Contra os falsos mestres. Atos capítulo 20, versículo 28, versículo 31. Romanos capítulo 16, versículo 17 e versículo 18. Contra a deturpação do evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 12. Contra o mundanismo. Acabei de falar agora sobre o mundanismo. Olha o Espírito Santo de Deus aí, ó. Contra o mundanismo, Romanos capítulo 12, versículo 2. E contra o pecado, Romanos capítulo 6, versículo 8. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27. Completou a sua carreira em meio às provações, dificuldades e tentações. E permaneceu fiel ao seu Senhor e Salvador durante toda a sua vida.
Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 2 e capítulo 10, versículo 23 a 11. Conservou lealmente a fé em tempos de severas provações, de grande desalento e de muitas aflições, não somente quando era abandonado pelos amigos, mas também quando teve de enfrentar a oposição dos falsos mestres. Nunca cedeu terreno no tocante à verdade original do Evangelho. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Então, meu irmão, o apóstolo Paulo foi um homem de Deus, né? Isso que é um homem de Deus. Então, aqui a gente tem algumas coisas que ele lutou, né? Contra Satanás. E vamos ler de novo só as coisas que ele lutou, né? Então ele lutou contra os erros, ele lutou contra Satanás, ele lutou contra os erros religiosos dos judeus e dos pagãos, contra o judaísmo, contra o antinominismo e a imoralidade dentro da igreja, né? Hoje em dia você não vê isso, tá? Você vê um pregador pregando contra a imoralidade dentro da igreja, você levanta suas duas mãos para o céu, tá? E você dá um glória a Deus bem alto. Contra os falsos mestres, contra a deturpação do evangelho, contra o falso mestre também você quase não vê. Contra o mundanismo, piorou, quase não vê também. E contra o pecado. Então, meu irmão, isso daqui é que faz ser um homem de Deus de verdade, tá? Homem de Deus de verdade, mesmo pregador do evangelho, tá lutando contra tudo isso daí, ó, que a gente leu, igual o Paulo lutou. Aí você vai chegar no final da sua carreira com a mesma determinação que o Paulo teve. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Será que teremos convicção para falar isso, meu irmão? Quando chegar a nossa hora de encontrar com o nosso Pai? Eu creio que, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus nós teremos, né? No versículo 8 diz assim: desde agora a coroa da injustiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, né? Para o Senhor, os irmãos que estão chegando. A coroa da justiça. Por Paulo ter permanecido, né, fiel ao seu Senhor e ao Evangelho que lhe foi confiado, o Espírito lhe testificou que a aprovação amorosa de Deus e a coroa da justiça o aguardavam no céu. Deus tem reservado no céu galardões para todos que conservam a fé com justiça. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. E Mateus capítulo 19, versículo 27 e versículo 29. Então, meus irmãos, para quem não sabe, aqui está falando que Paulo prevê sua morte, né? Ou seja, ele antecipou que ia morrer. O Espírito Santo de Deus tocou nele, ele antecipou que ia morrer e ele fez essas últimas saudações finais, né? Olha que interessante, né? Então, o Espírito Santo de Deus falou com ele, né? Testificou com ele e falou, né, que a aprovação amorosa de Deus e a coroa da justiça estavam aguardando ele no céu, né? Ou seja, mesmo com aquela assim sensação, né, de que é do fim para ele, né? Que ele iria padecer ali pelo Evangelho, que ele reconheceu, né? Paulo reconheceu que da sua morte que era iminente, né? Então ele começa a descrever a sua vida cristã, né? Então, mesmo sabendo disso, o Espírito Santo de Deus confortou ele, né? Eu vejo isso como conforto. O Espírito Santo de Deus confortou ele e falou assim para ele, que foi confiado, o Espírito Santo lhe testificou que a aprovação amorosa de Deus e a sua coroa da salvação o aguardavam no céu. Então, meu irmão, o Espírito Santo de Deus confortou ele, né, nessa situação, né? Então nós temos a certeza de que, mesmo que venha coisas
difíceis, ruins, né? Ruins não, coisas difíceis, né, na nossa vida, o Espírito Santo de Deus sempre vai confortar a gente, né? Então aquele que tem o Espírito Santo de Deus tem tudo, meu irmão. Tem tudo. Versículo 8 diz: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Versículo 8 diz: Os que amarem a sua vinda. Os cristãos do Novo Testamento anelavam grandemente a volta do Senhor para levá-los daqui, para ficarem com Ele para sempre, né? Você vê isso lá em Tito capítulo 2, versículo 13, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18. E também sobre o estudo, o arrebatamento da igreja. Está no canal lá gravado. Uma marca distintiva dos fiéis de Deus é que eles se sentem fora do seu lugar neste mundo, e já daqui eles aguardam o seu lar celestial. Hebreus capítulo 11, versículo 13, versículo 16. Lá para trás a gente viu sobre a questão da separação do crente, né? A gente viu sobre a questão da separação do crente. Então essas pessoas aqui, né? Essa marca distintiva dos fiéis de Deus é que eles se sentem fora do seu lugar, sabe? Eles veem a sociedade pagã, eles veem o conceito pagão, eles veem aquilo e ficam abismados, fica, sabe? Eles, como que pode isso? Então eles não querem socializar com aquilo. Eles não querem socializar com aquilo, porque eles sabem que aquilo é errado. Aquilo vai entristecer Deus. Então eles têm essa marca, né? Então os psicólogos chamam isso de antissocial. Meu irmão, antissocial, isso daqui é a marca que o Senhor te deu para você não ir para o mundo, sabe? Para o caminho torto. Então eles chamam isso de antissocial. Mas aqui está falando que não é. Aqui está falando que não é isso. Aqui está falando que isso é uma marca distintiva dos fiéis de Deus, e que eles se sentem fora do seu lugar neste mundo, né? E que eles aguardam seu lugar celestial. Ou seja, nós somos peregrinos em terra estranha. Nós somos como turistas em uma cidade nova. Você vai, por exemplo, uma cidade muito grande, você é de uma cidadezinha pequena, você vai numa cidade grande, você fica olhando para o lado ali, sabe? Perdido. O crente no mundo é assim que ele se sente. Perdido. Perdido assim, não no sentido de estar perdido na vida, mas no sentido de não conseguir socializar com o mundo, né? Por isso que eu falo, o cristão que socializa com o mundo, ele já está ali esfriamento espiritual, partindo para a morte espiritual, porque não é comum, tá? Não é comum o crente espiritual socializar com o mundo, porque ele tem essa marca aqui dentro dele, que foi dada através do Espírito Santo. Uma marca distintiva dos fiéis de Deus é que eles se sentem fora do seu lugar, né, neste mundo, e já que eles aguardam o seu reino celestial, o seu lar celestial, né? Hebreus capítulo 11, versículo 13 a 16. Então eles não socializam mesmo, porque eles se sentem fora do seu lugar, né? Luz e treva não socializam nunca. Versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Então vamos ler. O Senhor assistiu-me. Por causa da perseguição severa contra os cristãos em Roma, ninguém ousava identificar-se como o apóstolo Paulo, que com valor defendia o evangelho. Paulo ficou profundamente decepcionado e sentiu-se abandonado em tais ocasiões. No entanto, sentia a presença muito real do Senhor. Que estava ao seu lado e o fortalecia, né? Então, meus irmãos, aqui diz as palavras, as citações bíblicas, né? Efésios capítulo 6, versículo 10, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 5,
Romanos capítulo 4, versículo 20, Atos capítulo 23, versículo 11. Então, aqui fala assim, que ninguém ousava identificar-se como apóstolo, né? Hoje em dia também ninguém tem essa ousadia de pregar o que ele pregava, né? Muitos poucos são que tem essa ousadia de pregar o que o apóstolo Paulo pregava, né? Ele batia de frente ali contra a imoralidade dentro da igreja, né? Contra os falsos mestres, contra o mundanismo, contra os erros religiosos dos judeus e dos pagãos, contra o judaísmo. Mas aqui o que mais me impressionou aqui do apóstolo Paulo, de fato, que hoje em dia a gente vê, que na época do apóstolo Paulo, né, como a palavra de Deus diz, que ninguém ousava identificar-se como ele, né? Que com valor defendia o evangelho. Então hoje em dia também, meu irmão, ninguém tem a coragem de se identificar como o apóstolo Paulo. São muitos poucos que têm essa coragem. Porque esses teriam que lutar contra a imoralidade dentro da igreja, contra os falsos mestres, né? Contra o mundanismo e contra o pecado. E isso tudo aqui fere o crente carnal e o falso mestre. Então poucos são aqueles que têm essa coragem, né? E poucos são aqueles que terão também essa ousadia, essa confiança de chegar e dizer assim naquele grande dia: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Versículo 22. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. A graça seja convosco. Estas são as últimas palavras de Paulo nas Escrituras registradas, enquanto ele aguardava o martírio em um cárcere romano. Do ponto de vista do mundo, a vida do apóstolo estava para terminar em um trágico fracasso. Durante 30 anos, largara tudo por amor a Cristo. Pouca coisa ganhara com isso, a não ser perseguição e inimizade dos seus próprios patrícios. Sua missão e sua pregação aos gentios resultara no estabelecimento de um bom número de igrejas, mas muitas dessas igrejas estavam decaindo em lealdade a ele e à fé apostólica. E agora no cárcere, depois de todos os seus leais amigos o deixarem, a não ser Lucas, né? Você nota no versículo 11 e 16, ele aguarda a morte. Estas circunstâncias parecem dizer que foi um fracasso sua missão aos gentios. Contudo, o apóstolo da cruz, exibindo as cicatrizes das batalhas, de nada se queixa ao dar a sua vida por amor ao seu Senhor. Glória a Deus, aleluia. Agora, 2000 anos já são passados, todavia a influência de Paulo excede a de todos os servos de Deus no seu reino. Os escritos dele são parte essencial das Sagradas Escrituras e têm levado um número incontável de pessoas à fé em Cristo, que ninguém fiel a Jesus Cristo mesmo parecendo tenha realizado pouca coisa para Deus. Pense que a morte põe fim aos resultados do seu trabalho aqui. Deus lança a mão dos nossos esforços sinceros e devotados e os multiplica muito acima de tudo quanto poderíamos ter imaginado ou esperado. Até mesmo nossos aparentes fracassos podem ser sementes que se transformarão em colheitas abundantes a serem ceifadas por outros. João capítulo 4, versículo 37, versículo 38. Aleluia, glória a Deus. Olha que coisa linda, meus irmãos, que a gente leu, né? Então aqui fala, né, que mesmo o apóstolo Paulo aguardando ali a sua morte, né, muitos daqueles olharam aquela situação e falaram para ele que, né, mais de 30 anos ali que durante 30 anos ali que ele largou tudo por amor a Cristo,
Ele ganhou tanta pouca coisa, né? Ó, é porque o ser humano só vê isso, né? Ele ganhou tanta pouca coisa. E o que ele ganhou? Ah, ganhou muita perseguição e inimizade dos seus próprios patrícios, né? Pois é. Mas a sua pregação e a sua missão aos gentios resultou no estabelecimento de um bom número de igrejas. Apesar que algumas dessas igrejas já estavam decaindo, né? Decaindo a fé apostólica. E agora Paulo se encontra no cárcere, depois de todos os seus leais amigos, né, o deixarem, né? Ou seja, na nossa vida é assim também, né? Ô homem abençoado, ô varoa abençoada, bate aqui assim, ó. Pode contar comigo pro que você quiser. Chega um momento difícil, você vai contar, ah, meu irmão, lembra aquele dia que você falou pra mim que você me ofereceu ajuda? Ah, não, meu irmão, não, meu irmão. Aí vira as costas e vai embora. Pois é, né? Aconteceu até com Paulo. O único que não abandonou Paulo, dos amigos dele, foi Lucas, né? Aqui está falando, a não ser Lucas, e você nota no versículo 11 e 16. E ali ele estava só aguardando a morte, né? Essas circunstâncias, né? Parecia ser um fracasso a missão dele, né? Mas me vem o apóstolo Paulo, né? O apóstolo da cruz, exibindo as suas cicatrizes das batalhas, né? De nada se queixa da sua vida por amor ao seu Senhor. E agora, 2000 anos já se passaram, todavia a influência desse homem de Deus, né, Paulo, excede a de todos os servos de Deus no seu reino. Tudo que o apóstolo Paulo escreveu, né, são parte essencial da Sagrada Escritura e tem levado um número incontável de pessoas à fé em Cristo. Então aqui está dizendo que ninguém fiel a Jesus Cristo, mesmo parecendo que tenha realizado pouca coisa para Deus, pense que a morte põe fim aos resultados do seu trabalho aqui. Deus lança a mão dos nossos esforços sinceros e devotados e os multiplica muito acima de tudo quanto poderíamos ter imaginado ou esperado. Até mesmo nossos aparentes fracassos podem ser sementes que se transformarão em colheitas abundantes a serem ceifadas por outros, né? Pois é. Então, meus irmãos, nem a morte pode anular as obras de Deus, as obras que a gente fez para Deus, né? Que foram feitas com sinceridade. Sinceridade e devoção, né? Então, meus irmãos, aqui a gente vê um pouco sobre o crente carnal, sobre a igreja mundana, sobre a sã doutrina, né? E sobre também essa coisa de essa parte, né, que muitos ignoram, que é o sofrer, né, por ser justo, né? Sofrer por ser justo. Pois é. E aqui a gente vê que o apóstolo Paulo ele gerou, né, uma grande inimizade, algumas perseguições, inimizade, até dos seus próprios patrícios, né? Por causa da pregação dele. O estilo de pregação dele, né? Que era o estilo de pregação associada geralmente à luta direta contra o mal, né? Ele batia de frente contra o Satanás. Ele não ficava fazendo como muitos fazem hoje em dia, né? Tampando o sal com a peneira, sendo mais motivacionais, né? Eles são mais motivacionais, né? Do que são pregadores, né? Então o apóstolo Paulo batia contra o pecado, né? Ele chegava e falava sobre a imoralidade dentro da igreja, ele falava sobre os falsos mestres, sobre a deturpação do evangelho, falava sobre o mundanismo, pegava contra o pecado, contra o mundanismo. Então, meu irmão, não tinha essa história não, né? E naquela época poucos, né, se ousavam falar sobre isso, né? Porque já sabiam, né, que seriam represários, sofreriam represárias, seriam perseguidos, teriam perseguições, sofreriam inimizades, né? Exatamente como os dias de hoje, né? Também acontece a mesma coisa, né? Infelizmente. Mas, meu irmão,
sejamos como o apóstolo Paulo, né, que mesmo sofrendo, né, não se questionou nada, não queixou nada para Deus sobre o que ele passou, né? Por quê, meu irmão? Ele considerava um bem-aventurado sofrer pelo evangelho, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, né? Então ele foi leal à missão que Deus deu para ele até o fim. Enquanto ele estava respirando, ele foi leal, né? E mesmo com aquela sensação de morte iminente, né? Que ele sabia que ele ia morrer, ele ainda tem ânimo de gravar, né? Mais algumas palavras finais, algumas saudações finais, fazendo uma espécie de descrevendo a sua vida cristã, né? Nesses termos, e ainda dando conselho, né? Para alguns, né? Então esse cuidado dele ao evangelho até no último momento de vida é notável. É notável, é muito bonito mesmo, que exista um homem de Deus assim, né? Eu creio que ainda existe, né? A gente tem que crer que sempre terá um remanescente fiel em Israel. Então, meus irmãos, se o Senhor Jeová te chamou aí para você pregar, pregue aquilo que Deus quer e não aquilo que as pessoas querem ouvir. Tem uma grande diferença o que as pessoas querem ouvir e o que Deus quer falar, né? Porque o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. Então, meus irmãos, aqui a gente tem a vida do apóstolo Paulo, que foi um homem fiel à palavra de Deus. E quando ele se sentiu profundamente assim abandonado, né? Ele se sentiu profundamente decepcionado, se sentiu abandonado. Aqui está falando assim, por causa da perseguição severa contra os cristãos em Roma, ninguém ousava identificar-se como o apóstolo Paulo, que com valor defendia o evangelho. Paulo ficou profundamente decepcionado, né, e sentiu-se abandonado em tais ocasiões. No entanto, sentia a presença muito real do Senhor, que estava ao seu lado e o fortalecia, né? Então, meu irmão, às vezes a gente tem essa mesma sensação que o apóstolo Paulo teve, né? A gente pensa que tem mais coach motivacional do que pregador de verdade, né? Pregador que prega remissão de pecados. Aqui a gente pode se sentir como o apóstolo Paulo se sentiu, né? Triste, abalado, mas aí, né? O Espírito Santo de Deus vai mostrar a real presença em você, vai te abraçar e vai te dar força, né? Para você entender que você está no caminho certo, né? Que você não está errado, porque você não faz o que a boiada faz, né? Você não está errado por fazer por ser a contramão do mundo, né? Ah, mas todo dia, mas isso já se tornou comum. Todo mundo faz isso. Você sabe que está na Bíblia contra, mas todo mundo faz, né? Aí a pessoa busca a aprovação da outra pessoa para fazer algo. Um ser humano carnal aprovando um ato carnal de outro ser humano tem algum proveito? E o que Deus aprova e o que reprova? Eu acho que isso que deveria ser, de fato, questionado, né? O que importa é isso. O que Deus aprova e o que Deus reprova. Então, meu irmão e minha irmã, guarde a sã doutrina, né? Guarde a sã doutrina do Senhor, conforme a gente aprendeu aqui hoje. Não cede, né, o mundanismo, não cede à semente de Satanás que tem colocado aí nos falsos ensinos, os falsos mestres. Fuja da imoralidade, né, principalmente dentro da igreja. Fuja, saia contra, abra a mão do mundanismo, não aceite o mundanismo, não seja omisso ao pecado, né? Não seja omisso ao pecado, não aceite o pecado dentro da sua família, dentro da igreja. E seja fiel como o apóstolo Paulo foi até o fim, né? Guarde a sã doutrina. Guarde a sã doutrina. É o que importa. Então, meus irmãos, vou finalizando a live por aqui.